vamos completar ano que vem 25 anos de casado. Mas por que você não fala 24? Eu já profetizo na frente, vamos fazer, na graça de Deus. Nós estamos cansados. Estamos cansados hoje. O que nós queremos? Uma manhã feliz. Uma mulher começa agora. Esse momento aqui nessa casa. E essa música ela veio muito de impacto com a nossa ministração de hoje. Lá da terra seca. Estudando a palavra antes de falar, para quem trouxe a palavra, eu falo. Né? Reis 1, primeiro Reis, lá no 17. A viúva de Serepta. Podemos achar aí? Milagre, né? Da farinha, do azeite. Primeiro Reis 17. Antes de anunciar a palavra, por que a terra seca? Aqui nós temos um profeta faminto, com fome, e temos uma viúva pobre, com uma última refeição para fazer, para ela, para o filho, e esperar a morte. Realidade distante de nós? Não. Porque a fome do nosso espírito, a fome da nossa alma, ela é diferente da fome da barriga. A fome da barriga, nós come qualquer coisa aí, um pão de salame, um cachorro quente, um pedacinho de angu, a gente se assim. Mas a grandeza dessa palavra traz para nós a fome da alma, a necessidade da alma. Porque às vezes nós achamos que estamos com um buraco aqui. Não, o peito é o receptáculo. Mas a fome que assola a humanidade é a fome de Cristo, a fome de Deus. Nós somos famintos de Deus, sedentos de Deus. Só que não temos essa compreensão. Achamos que esse vazio, esse buraco, a qual nós somos no nosso nascimento levados a viver, vai ser preenchido com as coisas do mundo. Você for de Deus, não é solução. Vai colocando as coisas do mundo aqui, vai perder a vontade de viver. Você não vai se saciar. E essa terra seca, esta aridez, essa passagem do Antigo Testamento traz para nós essa realidade de um povo sedento de Deus, mas que não vive a grandeza da água, do sangue, dos sacramentos de Deus. Começando por isso, Jesus fala, vai começando ali à frente, fazendo força para eu estar aqui. Eu queria ir lá em casa ver o Corinthians, perder para o Corinthians, não está perdendo. Isso é romper as barreiras do mundo. É dizer não para esses momentos e viver um momento único e exclusivo na Santa Missa, nos sacramentos, na virtude de vida que sacia a nossa alma. Quantas vezes aqui estivemos, quantos momentos de extrema emoção, mas ficou na emoção só. Contato primeiro com uma história que se transforma, é emotivo. Tive um contato com Jesus, que maravilha, sai de lá leve, quando amanhã está chorando, porque não está se nutrindo, e a providência vem, o alimento vem, que é de graça. Não estou falando desse material vil do dinheiro, mas é de graça, é a graça de Deus, é a virtude de Deus que se dá a nós. Para isso nós vamos ler, infelizmente o Alto não vai dar, pedir para a Paula ler essa passagem para nós. Pode ficar sentado. Até a letrinha diminuir o meu esboço aqui, né? Pode ler. Vou ver se eu consigo falar pelo menos uma prévia aqui. 8. Na parte de baixo não, mas não tem jeito. 8 ao 16. Presta atenção. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta da Sidônia,
Pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre este solo. A mulher foi e fez como Elias havia mandado, e comeram ele, ela e sua casa por muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, e o óleo da jarra não diminuiu, conforme o Senhor havia dito por meio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos a figura do profeta, um homem faminto. Fome mesmo. Fome. Temos a viúva e seu filho. Uma única porção de farinha e azeite. Ela trabalhando, naquele momento, os graveiros, para cozinhar aquilo, comer e esperar a noite. Qual que é o cenário nesse momento da passagem? Um cenário de crise. Crise ambiental naquele momento. Uma região árida, onde não tinha como se plantar, de colher, de ter o alimento. Falo para você, Deus age na crise. Porque aqui ele agiu na crise daquela mulher, na crise do profeta. Ele sai de uma cidade para outra, caminha, chega lá com fome. Com fome. Nós estamos caminhando. A crise está no nosso meio. E qual é a crise? A fome de Deus. A obediência. Caráter divino, expresso e impregnado em nós, pela ação do batismo, de uma forma a qual nós deixamos que ele adormeça. E nós vamos trabalhar rapidamente duas passagens. Essa, e não vou ler a outra, que é das 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes, para que nós possamos ter uma dinâmica dentro dessas palavras. Então essa mulher estava numa situação triste, deplorável. Deus atua quando a ele se tem obediência, se tem generosidade. Essa mulher, ela poderia ter falado para o profeta: não, eu vou cozinhar, vou comer, eu sobrar para você. O que ela faz? Ela cozinha e dá primeiro ao profeta, ao enviar aquele homem. Isso é questão de generosidade. Ela não sabia se ele estava com uma fome imensa ou uma fomezinha. Ele poderia ter comido tudo, mas não. Ela foi obediente, e na obediência teve a generosidade de saciar aquilo, de chegar a um estranho. Pense você. Será que você tem coragem de fazer isso? Alguém bateu na tua porta hoje, falar: eu vim aqui em nome do Senhor, estou com fome, só tenho isso. Muitas vezes a gente fala: nem tem nada em casa para repartir com o outro. Mentira. Uma bolachinha, um copo de água, nós podemos ofertar, mas muitas vezes nos afastamos, abrimos barreiras. Nessa mulher, ela fez diferente, e a diferença da atitude dela na ação de Deus, pela fé que ela expressou naquele momento. A farinha não faltou durante aquele período, o azeite não faltou. A provisão de Deus vem de fontes que nós não entendemos. E agora eu vou tocar em algo que é visível e muito de graça na nossa vida. Quando chega alguém entre nós, ou até você, começa a conversar de um assunto que você nem tem noção, e aqui tem uma projeção, e a tua vida vai sendo ali esmiuçada, a vida da pessoa vai sendo esmiuçada. Eu dou de dar o ouvido, de falar uma coisa coerente. Muitos de nós já passamos por isso. Mas por que eu estou pensando com aquela pessoa? Generosidade, caridade, fé. Aí a porção que falta chega, e nós não sabemos de onde vem isso, nem como chega a nós.
situações de fome dentro da nossa cidade. Quantos aqui já foram levar uma cesta básica? Chegou na casa de uma pessoa e falou: vou trazer uma ajuda para você. É simples. Quantas vezes nós mudamos? Hoje eu só tinha uma porçãozinha de macarrão, mas eu não desesperei. Gente, isso é uma coisa absurda. E nós perdemos essa habilidade de ver esses milagres. Nós somos homens e mulheres que precisamos ver milagres. Para quê? Porque a nossa fé, dizia aqui uns dias atrás, a nossa fé não é nossa, é de Cristo. Se nós não abraçarmos essa fé, nós vamos nos tornar poucos, miseráveis, mais do que nós somos. Então, hoje, você precisa ver milagres. Hoje, você precisa se tirar o que da tua vida. Hoje, o que te trouxe aqui? Pegue o exemplo dessa mulher. Seja generosa, não para comigo, mas hoje para com você. Tem muita gente no nosso meio, tem muita gente na nossa comunidade de fé que não é generoso consigo, não se valoriza, não se ama, não se acolhe, se esvazia ainda mais de si mesmo, onde pela virtude do sacramento do batismo nós transbordamos luz. Nós vivemos em escuridão porque ofuscamos essa luz em nossa vida. E essa mulher vem trazer para nós a dimensão do poderio do Senhor. Persistência. Ela, mesmo sabendo que tinha só uma porçãozinha de farinha e de azeite, ela foi colher os gravetos para cozinhar. Ela foi. Quais os gravetos que você tem que hoje colher, juntar, fazendo feixe para ir queimar lá naquele cantinho da tua casa? A lenha que agora vai se tornar subsídio de transformação, onde você tem que colocar a lenha aí no teu peito para queimar o Espírito Santo, para fazer que o Espírito Santo queime dentro de você. Onde está esse cantinho aí? Está precisando fazer uma faxina. Seja generoso. A sua vida é importante, querido irmão. A sua vida é valiosa. Não é pouca coisa, não. Aqui um projeto sendo edificado a cada ano que se passava naquela época. O profeta vem trazer para nós isso hoje, o desprendimento de andar na aridez e ir além. Nós estamos muito acomodados. Nós estamos vendo o comodismo. Nós não queremos tacar no graveto, nós queremos jogar isso ali pronto. Misericórdia. Eu penso comigo, e refletindo isso ontem à tarde, quando eu estava lá no alto da Torre da Matriz, lá tem um seminário. Eu falei assim: hoje eu não vou dormir essa boleada na minha cabeça. Dormi bem, graças a Deus. Mas eu pensava lá, porque eu fiquei 2 horas e 40 minutos lá em cima, o celular lá embaixo. Pensava assim: a dependência do nosso povo hoje com relação ao celular, se acaso amanhã faltar isso aí, 1 dia, 2 dias, gente do céu, vai ser um estrago na vida de muita gente muito grande. Misericórdia. Olha o que nós estamos pegando. Nossa, o WhatsApp pode funcionar. Parece uma coceira interior dos ovos aí. Ai, o céu está funcionando aí. Um desespero, uma falta de ar. Fala, Cláudio, eu danado do WhatsApp. A comunicação de um tempo atrás, como esse profeta que saiu, não tinha telefone, não. O negócio é nas fotos agora. Como diz a música do você que é nas fotos agora. Não, o povo vai estar muito acomodadinho. Ai, quando a barriga dói, né? Aí, quando entra na inglês aqui, ó, e na primeira palavra que eu falei para vocês, qual a situação daquele povo? Era de fome, era de miséria, era de morte. Não, gente.
A vida dos crentes vai muito mais que isso, vai muito mais que o telefone. Que desespero é esse de se preencher de mensagem? Eu estou recebendo quase, não sei quanto, não, 200, 300. Oração daqui, oração dali, oração daqui, oração dali. Não reza, só manda. E acho que a gente é obrigado a ler esse lugar. Não lê não. Não lê não. Desculpa não falar. Não lê. Porque muitos que eu estou vendo, estão mandando mensagem, faz tempo que eu vejo uma missão. Faz tempo que eu vejo uma confissão do Alter Lau, sexta-feira, meia-noite, para a salvação das almas. É de graça, é para matar a fome. É para matar a fome. Que fome você tem hoje? O que você precisa hoje? O que eu preciso hoje? Da providência de Deus. Isso já me basta. Me dá mais um dia para viver. Melhorar minha conduta, meu posicionamento. Ser generoso comigo. Bate assim no Senhor. Bate assim. Eu quero ver todo mundo bater na cabeça. Fala assim: eu hoje quero ser generoso comigo. Sabe por quê? Se você não for generoso, você não for ser generoso com o Senhor. Eu não vou ser generoso com o Pelé. Eu não vou ser generoso com Jesus. Eu não vou dar espaço para ele na minha vida. A generosidade de pegar esse de farinha e fazer para que ele chegou nos mostra desprendimento. Não ter medo de confiar na graça do Senhor. Olha, pensando nessa administração. Está precisando ser mudado na tua vida. Ai, eu errei. Ele errou. Ai, eu caí. Quem caiu? Levanta. Ai, eu fiz isso. Ai, desculpa da palavra, tadinho de você, viu? Tadinho. Pode estar lá todo mundo. Nós falando na vida de São Pedro aqui, ó. E o negócio que ficou feio, gente. A palavra de Deus que nós seguimos aqui, vou dar um pulinho aqui agora. Depois desse momento da multiplicação da farinha e do azeite, o filho dessa mulher veio a morrer. E o profeta fala com Deus: Deus, mas depois de tanto tempo dela me acolhendo, me dando de comer, o Senhor tira o filho dela. E para aquela mulher perder o filho seria a desgraça. Uma viúva sem o seu filho era desonrada. O profeta se desbruça no andar de cima. Presta atenção. No andar de cima. Quem lá na frente no andar de cima para receber o Espírito Santo? Os apóstolos. Ele se desbruça e reza 3 vezes sobre aquele corpo. 3 vezes clamando a Deus. Ele, naquele momento, usou o contato do amor de Deus, de ouvir a Deus para que Deus o ouvisse, e aquele menino ressuscitasse. Nós temos aqui a multiplicação dos pães, nós temos a ressurreição depois de 3 momentos de oração. Isso remete a quem? Jesus Cristo, que multiplica os pães para aquele povo faminto, que ressuscita depois de 3 dias. Isso vem sacramentar todas as profecias vividas para aquele povo cabeça dura, um povo que viu os milagres, prodígios. Por isso eu perguntava: você precisa ver milagre hoje, irmãozinho? Você quer ver milagre hoje? Seja generoso com os seus olhos. Primeiro milagre hoje, para todos nós que estamos aqui, serve para a renovação carismática, homens, mulheres, crianças, deixar de ser mimimi, coitadinho. Ninguém tem para você. Ninguém. Esse mundo aí vai assolar a nossa vida. Agora você vai ficar fazendo o papel de coitadinho. Eu não posso. Isso eu não sei. Isso me dói. Pode prestar para todo mundo. Essa fragilidade que nós fazemos vem ao oposto dessa palavra. E agora, na palavra de Mateus 25, 18, que fala das 10 virgens, elas saíram no encontro do noivo. Lembra o noivo Jesus?
batismo, nós não tínhamos a ação do Espírito Santo, o aceite. No batismo, nós fomos mergulhados, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é luz que dissipa as trevas, que faz com que sejamos dóceis ao preenchimento que nós necessitamos. E quando isso acontece, nós temos que ter o desprendimento de deixar de ser coitadinho. E só com essa lamparina assim aqui não vai dar conta. Nós temos que nutrir o recipiente, nós temos que encher esse recipiente, nós temos que pegar a palavra de Deus que norteia a nossa vida, que nos ensina para viver melhor, para ser mais azeite para o Espírito Santo queimar. Nós não podemos nos limitar, desculpa muito, meus irmãos, a pouca coisa. Nós temos que querer mais. Se eu falo, manda mensagem de oração para mim, manda lá. Não tem isso não. Faço as minhas orações, choro, falo com Jesus. E está pouco ainda na minha vida. Eu tenho que fazer mais. Porque a hora que vir a aridez, desertou na minha vida, eu vou falar para os pessoas, o cadinho que eu consegui juntar, queima, me orienta, me ajuda a caminhar, me ajuda a buscar mais. Não é bom aquelas imprudentes saíram e foram até a venda pegar mais, mas é durante a vida se livrar do mal, combater o pecado, para que a farinha não falte, o azeite não falte. Lá na frente desse evangelho, depois de mostrar que aquelas 5 entraram para a festa, as outras chegaram, bateram na porta. Nós estávamos aqui, Senhor, nós fomos ali buscar a pessoa. A salvação é para todos, mas é individual. A salvação abraça todos, mas na sua individualidade. Senhor, aquele dia o irmão Vitão do Fogo, aqui na frente, ele estava lá. O azeite dele estava transformando. O Espírito Santo queimar na vida dele, destruir ele. O Ronaldo não, prestando atenção não. Deu a carreada do Espírito que falou ele agora. Espiritiano. Disperso. Eu não penso no Vitão, eu penso no seu agora, não. O seu juízo é agora. Do Vitão vai chegar agora. Meu filho vai chegar ainda, meu irmão. Então é individual. Lembra, seja generoso com você primeiro. Agregue a sua vida. Olhe para as situações e tenha coragem. Coragem. Não falei o tema de propósito. Quem tem participação nas redes sociais do grupo de oração Jesus é o alimento para a vida. Por que eu não falei o tema? Porque nós temos que ter essa consciência de ouvir a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus, viver 3 princípios: palavra, Eucaristia e confissão. Se nós conseguíssemos viver esses 3 fatores, nós já seríamos homens e mulheres transbordantes de azeite, prudentes. Repito, a tua vida é valiosa. Não deixe a história passar. Comece um novo ciclo hoje. Comece uma nova história hoje. E ao dormir, ao acordar uma manhã, comece um outro ciclo. Cada manhã começa um ciclo.
Temos que ser fiéis a esse chamado. Lamparina de sol, detentor do Espírito Santo. Mas se eu ficar parado, o Espírito Santo não vai agir. Ele não vai me forçar, porque tudo com Jesus é o coração que se abre, como abriu na música. Qual é a chave para o segredo? Cantava essa música que eu lembrava muito de carnaval, lá na creche. Vanessa estava na hora de amigos, acho que a Maia estava também, né? Aquele momento de oração lá dessa música. Mas nós choramos, né, Vanessa? Choramos tanto. E nós ministrávamos, mas a escola estava sendo ali extremamente rachada no nosso peito. O que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos sendo generosos com aquele povo, retiro de carnaval. Nós estávamos fazendo as coisas para eles. Nós estávamos sendo generosos com a gente. A música veio esse Gustavo. Essa música fala de um coração. Nós vamos deixar uma outra música nesse momento, falando de coração. Que você saia daqui hoje, não com sede de rede social, não com fome de rede social. Olha que coisa triste. Nós estamos conversando, vivendo as nossas conversas, as nossas falas, de coisas tristes, de coisas que tem que trazer para nós recursos. Eu ouvir isso. Situações que assolam a nossa sociedade. E nós, nós descemos ao mundo, sem dó, sem dó. Aí eu posso falar, não falo nada, não vai ser tempo. Isso daí é óbvio. Triste. Eu penso assim, que não é consegue fazer aquilo dos outros. Mas tem muita gente que não está preparada para viver na chupada, de mancada na rede social. Quando não tinha, te amo, isso é importante, acabou. As palavras. Reze para você e para outra pessoa. Seja coerente, generoso consigo. Vou citar aqui o episódio dessa semana, o nosso jovem prefeito. E fecho aqui. Quem não tiver pecado, tira o pecado. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem tio. Você tem mãe, você tem pai, você tem tio. O que nós estamos sustentando na nossa vida? Me chamam de quadrado. Eu tenho Facebook ali, tenho 3 amigos, sei como que entrou. Lembra ali do meu civilizado Facebook? Eu sei como que entrou, que eu gosto de ver algumas coisas de futebol, algumas coisas. Nem faz o lado Rafael. Ele tem Instagram, ele tem Facebook, eu tenho. Não vi falar mais nada. Convido você, essa semana, nas vésperas do Natal, na noite de Natal, desligue o teu celular, vá para a missa, contemple a graça que Deus te dá na sua vida, para você corrigir muita coisa que você corrigiu. Falei lá na minha rainha, lá em casa não foi assim. Aí fala assim, vai ser rede social, não te deu nada. Falei para a pessoa, te deu nada. Perguntou, você vai fazer uma coisa, eu não vou fazer lá em casa, não vou para mim, se perguntou, pô, isso é muito social, isso não te deu. Foi paz para nós. Quantas cenas de Natal começam com Feliz
consciência de como a viúva foi prudente, acolheu aquele homem, aquele profeta faminto, que a palavra do Senhor também nos acolhe hoje, que estamos famintos. A Eucaristia, a qual buscamos, nos dirige a nossa vida. O processo de conversão vem através de boas confissões. O Cláudio pregava isso no domingo passado, falando sobre o poder da confissão, que cura as feridas da alma, daquilo que tentamos contra nós, daquilo que fazemos contra nós. Vamos deixar passar isso na nossa vida. Vamos deixar passar isso. Assim que tinha um azeite, entraram. Assim que foram buscados na terra. Não há isso. Misericórdia, se o Senhor pudesse dar de nós, lá para mim. Misericórdia. Cultivar o Espírito Santo em nós. Transbordar e deixar que ele transborde. É a chave de acesso para viver oração, comunhão, confissão, união, paz, harmonia. Jesus traz a nós essa dinâmica da ação do Espírito Santo em nossa vida. Convido você a ficar de pé. E confiança que você, essa é a Catarina, e hoje aqui você vai preencher a sua jarrinha para todos aqueles momentos que ainda te restam de vida, você ter azeite e não ficar na escuridão. E esse é o motivo que você está aqui hoje. Esse é o motivo que eu estou aqui hoje. Esse é o motivo que todos nós estamos aqui hoje. Todos nós. Nós somos necessitados. Jesus é o alimento para a vida. Esse é o nosso tema. Se você tem hoje em dia vivido essa dinâmica, saber realmente o que vai te nutrir o Espírito, é isso. Jesus, o alimento. Mas esse alimento tem que ser cozido, tem que ser trabalhado. Não é de qualquer jeito que nós nos alimentar do Senhor. Lá em Coríntios, foi a outra passagem que saiu, fala da ceia. Paulo fala da ceia aos Coríntios. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Tomou vários com seu sangue, abençoou e deu a eles. Tomai todos, comei, tomai todos e bebei. Misericórdia, gente. Ai, desculpa muito os nossos irmãos evangélicos. O dia que eles descobriram que Jesus estava na Eucaristia, eles vão falar assim: no amor de Deus, nós, lá nos exercícios, lá em São Paulo, nós temos Jesus. Nós acreditamos. Esse pão aí é o mesmo pão que a viúva serena passava, o pão da fé. Jesus só está aí porque nós temos fé. Jesus só está ali, naquele cálice, é porque você acredita. Muitas vezes nós estamos comendo pãozinho, não deixando ele fazer a obra na nossa vida. Esse é o nível que eu falo. Senhor, Senhor, misericórdia de mim. Não, estou aqui, filho. Ele está ali, ó. É só o Senhor que não entende assim. Só que tudo é assim. Tem confissão toda quinta-feira. Há um azeite na farinha que está faltando na sua vida aí. O azeite e a farinha, você pode buscar, é de graça. Graça a Deus. Quem é que já viveu por esse ministério da graça de Deus, vendo o milagre da Eucaristia? Levanta a mão. Eu já. Deus provê, Deus proverá. Nós ainda duvidamos. Somos descrentes. Feche os olhos. Aproveite.
nosso coração, faminto de Jesus, essa graça. Que você possa usar do Espírito Santo, fonte de fogo, queima o azeite da sua lamparina para acender